A chuva fustigava as ruas de Curitiba com uma força incomum para a véspera de Natal. Letícia Santos abraçava Melissa com mais firmeza enquanto caminhava pelas calçadas alagadas do bairro Batel, seus sapatos encharcados fazendo ruídos molhados a cada passo apressado. O motor de seu velho Corsa havia dado os últimos suspiros 3 quarteirões atrás, deixando mãe e filha à mercê da tempestade mais violenta que a capital paranaense havia visto em anos. "Mamãe, estou com frio", murmurou Melissa, seus cabelos castanhos grudados no rosto pequeno, os olhos grandes procurando compreender por que tinham que caminhar debaixo daquela chuva torrencial. "Já vamos chegar na casa da tia Marina, meu amor. Só mais um pouquinho", respondeu Letícia, embora sua voz carregasse uma incerteza que tentava disfarçar. O papel com o endereço da irmã havia se transformado em uma pasta molhada no bolso de sua jaqueta, as letras já ilegíveis. Seu celular, descarregado há horas, balançava inútil em sua bolsa encharcada. Letícia conhecia aquele bairro apenas de passagem durante os trajetos de ônibus para o restaurante onde trabalhava como garçonete. As mansões imponentes, com seus portões altos e jardins bem cuidados, sempre lhe pareceram pertencer a outro mundo, um universo distante de sua realidade de turnos duplos e contas apertadas no final do mês. A tempestade parecia não dar trégua. Os raios cortavam o céu escuro de dezembro, iluminando momentaneamente as ruas desertas. Letícia sentia o peso da responsabilidade apertar seu peito, enquanto observava Melissa tremer de frio ao seu lado. Aos 32 anos, ela havia aprendido a ser forte, a não se deixar abalar pelas dificuldades que a vida insistia em colocar em seu caminho. Criara Melissa sozinha desde que a menina tinha 2 anos, quando o pai da criança decidiu que a paternidade não era para ele e desapareceu de suas vidas. Desde então, Letícia havia se tornado especialista em fazer milagres com pouco dinheiro. Trabalhava de manhã no restaurante, estudava à tarde para conseguir entrar na faculdade de enfermagem e passava as noites ajudando Melissa com a lição de casa antes de colapsar na cama, apenas para repetir tudo no dia seguinte. Era uma rotina exaustiva, mas que dava sentido à sua existência. Tudo o que fazia era por Melissa, pela possibilidade de dar à filha as oportunidades que ela própria nunca teve. "Mamãe, aquela casa está com luz acesa", disse Melissa, apontando para uma mansão particularmente imponente, com jardins que mesmo sob a chuva revelavam um cuidado meticuloso. Letícia hesitou. Bater na porta de estranhos não era algo que faria normalmente. Sua mãe sempre lhe ensinara a resolver os próprios problemas, a não incomodar os outros com suas dificuldades. Mas olhou para Melissa, viu os lábios roxos de frio da menina e sentiu que não tinha escolha. A mansão diante delas era imponente, com uma arquitetura clássica que falava de riqueza antiga e bem estabelecida. Através das janelas iluminadas, podia-se entrever lustres de cristal e móveis refinados. O portão principal estava fechado, mas havia uma entrada lateral para pedestres. Letícia respirou fundo e se dirigiu para lá, Melissa ao seu lado. Dentro da mansão, Eduardo Sampaio observava a chuva através da janela de seu escritório no 2º andar. Aos 58 anos, ele havia se acostumado a passar os natais sozinho. A mesa de mogno à sua frente estava repleta de documentos da farmacêutica que dirigia, trabalho que se tornara seu refúgio nos últimos 7 anos, desde que perdeu Carolina e Isabela. O som da campainha o sobressaltou. Ninguém o visitava, especialmente não na véspera do Natal. Conceição, sua governanta, havia ido embora mais cedo para passar a data com a própria família, deixando-o sozinho como preferia. Eduardo pensou em ignorar, mas o som persistiu, acompanhado agora de batidas urgentes na porta. Relutante, desceu as escadas amplas de mármore que ecoavam seus passos pela casa silenciosa. As paredes eram decoradas com quadros caros, mas faltava-lhes vida, calor. Era uma casa que havia sido um lar uma vez, mas que agora funcionava mais como um mausoléu elegante de memórias que ele preferia não revisitar. Ao abrir a porta, deparou-se com uma cena que o pegou completamente desprevenido. Uma mulher jovem, encharcada da cabeça aos pés, abraçava uma menina que não deveria ter mais que 7 anos. Ambas tremiam de frio
e havia um desespero controlado nos olhos da mulher que tocou algo profundo em Eduardo. Por favor, senhor, disse Letícia, sua voz trêmula não apenas pelo frio, mas pela humilhação de ter que pedir ajuda a um estranho. Meu carro quebrou, meu telefone está sem bateria e não consigo encontrar o endereço da minha irmã. Será que poderia nos deixar entrar só para nos abrigar da chuva e talvez usar seu telefone? Eduardo ficou paralisado por um momento. A menina olhava para ele com olhos grandes e curiosos, sem medo, apenas com a confiança natural das crianças. Por um instante, viu Isabela naquele olhar e sentiu uma dor familiar apertar seu peito. Claro, disse finalmente, abrindo a porta mais amplamente. Entrem, por favor. Letícia hesitou. Não queremos incomodar. É só para nos secar um pouco e usar o telefone. Vocês estão encharcadas, respondeu Eduardo, notando como a mulher protegia a filha mesmo em sua situação vulnerável. Entrem antes que peguem uma pneumonia. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que Letícia havia imaginado. O hall de entrada era amplo, com um lustre de cristal que jogava luzes suaves sobre o piso de mármore. Havia uma escadaria curva que levava ao segundo andar, e ela podia ver parte de uma sala de estar decorada com móveis que provavelmente custavam mais que seu salário de um ano inteiro. Melissa, tire os sapatos, murmurou Letícia, preocupada em sujar o piso imaculado. Não se preocupe com isso, disse Eduardo, observando a interação entre mãe e filha. Conceição pode limpar depois. Vocês precisam de roupas secas. A menção de trocar de roupa fez Letícia recuar instintivamente. Obrigada, mas não é necessário. Só precisamos nos aquecer um pouco e usar o telefone. Eduardo notou a resistência dela e não insistiu. Em vez disso, conduziu-as à sala de estar, onde uma lareira de mármore dominava uma das paredes. Com movimentos precisos, ele acendeu o fogo e logo as chamas começaram a dançar, espalhando calor pelo ambiente. Como vocês se chamam? Perguntou Eduardo enquanto ajustava a lenha. Eu sou Letícia e esta é minha filha Melissa, respondeu ela, mantendo a menina próxima a si. Eduardo, disse ele simplesmente, voltando-se para elas. Posso oferecer algo quente para beberem? Chá, café? Mamãe, posso tomar chocolate quente? Perguntou Melissa timidamente, falando pela primeira vez desde que entraram. Eduardo sorriu, uma expressão rara em seu rosto nos últimos anos. Acho que posso arranjar isso. Enquanto Eduardo foi à cozinha preparar as bebidas, Letícia observou ao redor. A casa era lindíssima, mas havia algo melancólico no ar. Apesar de toda a riqueza evidente, sentia-se vazia, como se faltasse vida entre aquelas paredes elegantes. Notou que não havia fotografias familiares à vista, nem objetos pessoais que tornassem o ambiente mais acolhedor. Mamãe, olha que casa bonita, sussurrou Melissa, seus olhos percorrendo os detalhes do lustre e das cortinas de veludo. É bonita mesmo, minha filha, mas lembra que somos apenas visitas, então precisamos nos comportar bem. Eduardo voltou com uma bandeja contendo 3 xícaras. Chocolate quente para Melissa, chá para Letícia e café para ele. Colocou a bandeja na mesa de centro de vidro e observou Melissa envolver as mãos pequenas em volta da xícara, sorrindo com genuína alegria. Está gostoso? Perguntou ele. Está delicioso. Obrigada, Sr. Eduardo, respondeu Melissa com educação que fez Letícia se sentir orgulhosa. Você disse que estava procurando sua irmã? Perguntou Eduardo, dirigindo-se a Letícia. Sim, Marina. Ela mora aqui no Batel, mas o papel com o endereço se molhou e ficou ilegível. Íamos passar o Natal na casa dela. Eduardo notou como Letícia evitava dar muitos detalhes sobre sua situação. Havia uma dignidade em sua postura, mesmo molhada e visivelmente cansada, que ele respeitou. Não fez mais perguntas, apenas ofereceu o telefone. Claro, pode usar o telefone da sala. Sabe o sobrenome dela? Santos, como o meu, mas não sei se está na lista telefônica. Eduardo pegou uma agenda telefônica e a entregou a Letícia. Ela folheou cuidadosamente, procurando pelo nome da irmã, mas sem sucesso. A decepção foi evidente em sua expressão. Não encontrei, disse ela, devolvendo a agenda. Marina se mudou há pouco tempo. Talvez ainda não tenha conseguido colocar o telefone no nome dela. A situação estava se complicando.
A tempestade lá fora parecia ter se intensificado e não havia transporte público funcionando naquele horário da véspera do Natal. Eduardo observou Melissa, que havia adormecido no sofá, exausta pela aventura do dia. Escute, disse Eduardo finalmente. Não é seguro vocês saírem com essa chuva, especialmente com a menina. Por que não ficam aqui esta noite? Amanhã podemos procurar sua irmã com mais calma. Letícia olhou para ele com surpresa e desconfiança. Não podemos aceitar. O senhor nem nos conhece. É exatamente por isso que estou oferecendo, respondeu Eduardo. Se fossem pessoas que eu conhecesse, saberia que tem onde ficar. Vocês precisam de ajuda e eu tenho espaço de sobra. A oferta soava boa demais para ser verdade. Letícia havia aprendido ao longo da vida que quando algo parecia bom demais, geralmente havia uma pegadinha escondida. Mas olhou para Melissa dormindo pacificamente pela primeira vez em horas e sentiu sua resistência amolecer. Não queremos incomodar, repetiu ela, mais fracamente desta vez. Não estão incomodando. Esta casa está vazia há anos. Talvez seja bom ter vozes aqui por uma noite. Havia algo na voz de Eduardo que sugeriu uma solidão profunda, uma dor que Letícia reconheceu porque também carregava a sua própria. Decidiu aceitar, pelo menos por Melissa. Está bem, disse ela finalmente, mas só por hoje. Amanhã vamos embora logo cedo. Eduardo assentiu e conduziu-as ao segundo andar, onde havia vários quartos de hóspedes. Escolheu o maior, com 2 camas e uma vista para o jardim. A decoração era sofisticada, mas impessoal, como o resto da casa. Há toalhas limpas no banheiro e roupões no armário, explicou ele. Se precisarem de alguma coisa, meu quarto é no final do corredor. Letícia agradeceu e carregou Melissa para uma das camas, cobrindo-a cuidadosamente com o edredom macio. A menina murmurou algo incompreensível e continuou dormindo profundamente. Sozinha, finalmente, Letícia se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentou na beirada da outra cama e deixou que as lágrimas de alívio e exaustão corressem por seu rosto. Havia sido um dia longo e difícil, mas Melissa estava segura e aquecida, e isso era tudo que importava. Do lado de fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro da mansão, pela primeira vez em anos, havia o som suave de respiração humana ecoando pelos corredores silenciosos, trazendo uma sensação de vida que Eduardo havia esquecido que sentia falta. Eduardo permaneceu acordado muito depois de acomodar suas hóspedes inesperadas. Sentado em sua poltrona de couro no escritório, observava a chuva diminuir gradualmente através da janela, mas sua mente estava agitada demais para considerar o sono. A presença de Letícia e Melissa havia despertado algo dentro dele que havia mantido cuidadosamente adormecido por 7 anos. Levantou-se e caminhou até a gaveta trancada de sua mesa. Com dedos hesitantes, abriu-a e retirou uma fotografia emoldurada. Carolina e Isabela sorriam para ele através do vidro, capturadas em um momento de felicidade pura durante um piquenique no jardim botânico. Isabela tinha a mesma idade que Melissa agora, seus olhos brilhando com a mesma curiosidade inocente. A dor ainda estava lá, aguda como sempre, mas pela primeira vez em anos não conseguia se concentrar apenas nela. A imagem de Melissa dormindo pacificamente em sua cama de hóspedes continuava voltando à sua mente, trazendo consigo uma mistura confusa de saudade e algo que ele hesitava em nomear. Eduardo colocou a fotografia de volta na gaveta e a trancou novamente. Havia construído sua vida ao redor da ausência delas, transformando a dor em uma companhia familiar. O trabalho na farmacêutica havia se tornado sua única fonte de propósito, uma maneira de manter-se ocupado demais para sentir a solidão que ecoava pelas paredes de sua casa. Do outro lado da cidade, em uma casa simples no bairro Cajuru, Conceição Silva preparava-se para dormir quando seu telefone tocou. Era um de seus contatos no bairro Batel, uma rede informal de funcionários domésticos que mantinham umas às outras informadas sobre os acontecimentos nas mansões onde trabalhavam. Conceição, você sabia que seu patrão recebeu visitas hoje? Perguntou a voz do outro lado da linha. Visitas? Que tipo de visitas? Uma mulher jovem com uma criança. Chegaram encharcadas na véspera do Natal. Estão dormindo na casa dele agora.
Conceição sentiu uma pontada de inquietação. Em 15 anos, cuidando de Eduardo, havia se tornado ferozmente protetora dele. Após a tragédia que levou Carolina e Isabela, ela havia testemunhado sua transformação de um homem vibrante e alegre em alguém que apenas existia, movendo-se pela vida como um fantasma bem vestido. Durante todos esses anos, ela havia cuidadosamente afastado qualquer pessoa que pudesse tentar se aproximar dele com segundas intenções. Conhecia bem o tipo de mulher que gravitava em torno de homens ricos e vulneráveis, e havia desenvolvido um sexto sentido para identificar oportunistas. "Obrigada por me avisar", disse ela antes de desligar o telefone. Conceição conhecia Eduardo bem o suficiente para saber que ele poderia ser facilmente manipulado por alguém que soubesse tocar nas cordas certas. Sua generosidade natural, combinada com sua solidão crônica, o tornava um alvo perfeito para golpes elaborados. Ela faria questão de investigar essas mulheres assim que chegasse ao trabalho na manhã seguinte. Enquanto isso, na mansão, Eduardo finalmente conseguiu adormecer em sua poltrona, apenas para ser despertado pelo som de vozes suaves vindo da cozinha. A luz do dia filtrava-se pelas cortinas, e ele percebeu que havia dormido ali a noite toda. Seu pescoço protestou quando ele se endireitou, lembrando-o de que não era mais jovem. Desceu as escadas e encontrou Letícia na cozinha, preparando o café da manhã. Ela havia encontrado ovos na geladeira e estava fazendo uma omelete simples, enquanto Melissa, sentada à mesa da cozinha, desenhava em um guardanapo de papel. "Bom dia", disse Eduardo, surpreso ao encontrá-las acordadas tão cedo. "Bom dia, senhor Eduardo", respondeu Letícia, virando-se com um sorriso tímido. "Espero que não se importe. Pensei em preparar um café da manhã como agradecimento pela hospitalidade. Não precisava se incomodar." "Não é incômodo. É o mínimo que posso fazer." Eduardo observou-a movimentar-se pela cozinha com eficiência natural. Era claro que estava acostumada a trabalhar, a se virar com o que tinha. Havia uma graciosidade em seus movimentos que falava de alguém que havia aprendido a fazer muito com pouco. "Senhor Eduardo, olha o que eu desenhei", disse Melissa, erguendo o guardanapo. Era um desenho infantil de uma casa com fumaça saindo da chaminé e figuras sorridentes na janela. "É muito bonito", disse Eduardo, sentando-se ao lado da menina. "Você gosta de desenhar?" "Gosto muito. A professora diz que sou boa nisso. Mamãe sempre guarda meus desenhos na geladeira." Eduardo olhou para Letícia, que sorriu com orgulho evidente. "Melissa é muito talentosa. Ela quer ser artista quando crescer." "E o que você quer ser?" perguntou Eduardo a Melissa. "Quero desenhar histórias em livros, como aqueles que a mamãe me lê antes de dormir." A conversa foi interrompida pela chegada de Conceição. Ela entrou pela porta dos fundos, como fazia todas as manhãs, mas parou abruptamente ao ver a cena na cozinha. Suas suspeitas foram confirmadas imediatamente. Havia uma mulher desconhecida, preparando comida como se fosse a dona da casa, enquanto uma criança espalhava migalhas na mesa impecável. "Bom dia, senhor Eduardo", disse ela, sua voz carregada de uma frieza que não passou despercebida por Letícia. "Bom dia, Conceição. Estas são Letícia e Melissa. Elas ficaram presas na tempestade ontem à noite." Conceição avaliou Letícia com olhos críticos, notando sua roupa simples e a maneira como ela se comportava com familiaridade na cozinha de Eduardo. 15 anos de experiência haviam-lhe ensinado a reconhecer os sinais. A mulher era jovem, atraente e aparentemente em dificuldades financeiras. Exatamente o tipo de pessoa que Eduardo, em sua bondade ingênua, seria incapaz de ver com clareza. "Prazer em conhecê-las", disse Conceição, embora seu tom sugerisse exatamente o contrário. Letícia captou imediatamente a hostilidade e se sentiu desconfortável. Havia trabalhado tempo suficiente em estabelecimentos de classe alta para reconhecer quando não era bem-vinda. Apressou-se a terminar a omelete e serviu Eduardo, ansiosa para encerrar a situação embaraçosa. "Obrigada mais uma vez pela hospitalidade", disse ela, começando a recolher suas coisas. "Vamos sair da sua vida agora." "Para onde vocês vão?" perguntou Eduardo, notando a mudança súbita em sua atitude. "Vamos encontrar minha irmã. De alguma forma conseguiremos." A tempestade danificou muitas ruas.
Os ônibus não estão funcionando normalmente hoje, disse Eduardo. E é véspera do Natal. Vai ser difícil encontrar transporte. Letícia hesitou. A perspectiva de vagar pela cidade com Melissa no dia do Natal, sem dinheiro para um táxi e sem saber exatamente onde procurar Marina, era assustadora. Mas a presença hostil de Conceição a fazia sentir-se como uma intrusa indesejada. Conseguiremos nos virar, disse ela pegando a mão de Melissa. Vamos, querida. Mamãe, não quero ir ainda, protestou Melissa. Gostei daqui. Eduardo viu a angústia no rosto de Letícia e tomou uma decisão. Conceição, você poderia verificar se o carro está funcionando? Talvez eu possa dar uma carona para elas procurarem a irmã. Conceição olhou para ele com surpresa e desaprovação. Senhor Eduardo, o senhor tem compromissos importantes hoje. Que compromissos? É véspera do Natal. O senhor sempre passa este dia trabalhando em casa. E há relatórios pendentes. Os relatórios podem esperar. Eduardo voltou-se para Letícia. Aceite minha ajuda. Conheço bem a cidade, e com o carro será muito mais fácil encontrar sua irmã. Letícia queria recusar, mas olhou para Melissa e reconheceu que sua filha estava cansada da aventura. Aceitar a ajuda seria o mais sensato. Se não for muito incômodo, disse ela finalmente. Durante a busca por Marina, que durou a maior parte da manhã, Eduardo teve a chance de conhecer melhor suas hóspedes. Letícia era reservada sobre sua vida pessoal, mas ele conseguiu perceber a força silenciosa com que ela carregava suas responsabilidades. Trabalhava no restaurante Dom Giuseppe, no centro da cidade, há 4 anos. Conseguira uma promoção recente e agora ganhava o suficiente para sustentar a si e Melissa com dignidade, embora sem luxos. Melissa era uma criança vivaz e inteligente, com uma imaginação rica que se refletia em seus desenhos constantes. Ela tagarelava alegremente sobre a escola, seus amigos e seus sonhos, enchendo o silêncio costumeiro do carro de Eduardo com uma energia que ele havia esquecido que existia. Mamãe sempre diz que se trabalharmos muito, nossos sonhos se realizam, comentou Melissa durante uma das paradas. Por isso, ela estuda tanto à noite. Você estuda? Perguntou Eduardo para Letícia. Estou tentando terminar o ensino médio através de um supletivo, explicou ela, ligeiramente envergonhada. Parei de estudar quando Melissa nasceu. Agora estou correndo atrás do tempo perdido. E depois? Quero fazer enfermagem. Sempre tive vontade de cuidar de pessoas. Eduardo ficou impressionado com sua determinação. Conhecia muitas pessoas com muito mais recursos que nunca haviam se esforçado tanto por seus objetivos. Havia algo admirável na maneira como Letícia balanceava trabalho, maternidade e estudos, sem se queixar ou procurar atalhos fáceis. Encontraram Marina no final da tarde, em uma casa pequena, mas bem cuidada no bairro Água Verde. A reunião foi emocionante, mas Eduardo notou que Marina parecia surpresa e ligeiramente constrangida com a situação. Mais tarde, durante uma conversa particular com Letícia, soube que Marina havia se mudado recentemente, após um divórcio difícil, e estava passando por dificuldades financeiras próprias. Não temos muito espaço, admitiu Marina, mas sempre há lugar para vocês. Eduardo percebeu imediatamente a situação. Marina estava sendo gentil, mas era óbvio que receber hóspedes seria uma complicação para ela naquele momento. A casa era minúscula, claramente para uma pessoa só, e Marina parecia estar lutando para se reestabelecer após sua separação. No caminho de volta à sua mansão, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Letícia, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Fiquem na minha casa até conseguirem se organizar. Marina está claramente passando por dificuldades e vocês precisam de estabilidade. Letícia o olhou com desconfiança. Por que faria isso? Porque tenho espaço de sobra e vocês precisam de ajuda. É simples assim. Nada é simples assim. O que o senhor quer em troca? A pergunta doeu mais do que Eduardo esperava. Percebeu que Letícia havia aprendido a ser cética com ofertas de ajuda, provavelmente por experiência própria. Não quero nada em troca, disse ele honestamente. Talvez apenas um pouco de companhia. Esta casa tem estado muito silenciosa nos últimos anos. Letícia estudou seu rosto, procurando sinais de desonestidade,
mas encontrou apenas uma tristeza profunda que reconheceu. Eduardo carregava sua própria dor, isso era evidente, e talvez sua oferta fosse genuína. Seria só temporário, disse ela finalmente. Até eu conseguir um lugar melhor para morarmos. Claro, quanto tempo precisar. Quando voltaram à mansão, Conceição estava claramente contrariada com a decisão de Eduardo. Ela começou imediatamente a expressar suas preocupações. Senhor Eduardo, não conhece nada sobre essas pessoas. Pode ser perigoso. Conceição, elas são uma mãe e uma criança pequena. Que perigo podem representar? O senhor é muito confiante. Existem pessoas que se aproveitam da bondade dos outros. Eduardo suspirou. Conhecia Conceição há 15 anos e sabia que suas preocupações vinham de um lugar de cuidado genuíno, mas também sabia que ela, às vezes, era excessivamente cautelosa. Vou confiar no meu instinto, disse ele. E meu instinto me diz que essas pessoas precisam de ajuda, e eu tenho condições de oferecê-la. Naquela noite, durante o jantar improvisado que Letícia insistiu em preparar, Eduardo observou Melissa brincar com os garfos e facas, criando pequenas histórias com os utensílios. Sua risada ecoava pela sala de jantar formal pela primeira vez em anos, e Eduardo sentiu algo dentro dele começar a despertar. Talvez Conceição estivesse certa em ser cautelosa. Talvez ele estivesse sendo ingênuo, mas enquanto observava Letícia ajudar Melissa a cortar a comida e ouviu a conversa animada entre mãe e filha, Eduardo decidiu que estava disposto a correr o risco. Pela primeira vez em 7 anos, sua casa parecia um lar novamente. Os dias seguintes ao Natal trouxeram uma rotina estranha e inesperada para a mansão no Batel. Letícia acordava cedo, preparava um café da manhã simples e levava Melissa para a escola antes de seguir para seu trabalho no restaurante. Eduardo, que havia passado anos em uma rotina solitária e metódica, encontrou-se aguardando o som de suas vozes pela manhã com uma antecipação que o surpreendeu. Conceição, por sua vez, intensificou sua vigilância silenciosa. Chegava mais cedo e ficava até mais tarde, sempre encontrando tarefas extras que a mantinham por perto para observar cada interação entre Eduardo e suas hóspedes. Suas suspeitas não diminuíram com o passar dos dias. Pelo contrário, pareciam se solidificar em uma certeza crescente de que Letícia tinha motivos ocultos. Na primeira manhã de trabalho após as férias do Natal, Letícia voltou do restaurante visivelmente exausta. Havia sido um dia especialmente difícil, com clientes irritados e demandas excessivas. Eduardo a encontrou na cozinha, preparando um lanche rápido para Melissa, que havia chegado da escola há pouco. Dia difícil? Perguntou ele, notando as linhas de cansaço em torno de seus olhos. Não mais que o usual, respondeu ela, mas sua voz carregava um peso que desmentiu suas palavras. Melissa correu para Eduardo assim que o viu, algo que se tornara rotineiro nos últimos dias. Senhor Eduardo, olha o desenho que fiz hoje. Era uma representação colorida de sua nova casa temporária, completa com jardins exagerados e um sol sorridente no céu. Eduardo aceitou o desenho com seriedade, estudando cada detalhe como se fosse uma obra de arte importante. Está magnífico, Melissa. Posso guardar este? Claro, mamãe sempre guarda meus desenhos. Eduardo olhou para Letícia, que observava a interação com uma expressão mista de gratidão e preocupação. Ela havia notado como Eduardo se transformava na presença de Melissa, tornando-se mais leve, mais humano, mas também percebia algo de doloroso em seus olhos quando ele brincava com sua filha, como se cada sorriso trouxesse consigo uma lembrança que preferia evitar. Letícia, posso falar com você um momento? Pediu Eduardo depois que Melissa foi para o quarto fazer a lição de casa. Eles se sentaram na sala de estar, onde a lareira crepitava suavemente. Eduardo parecia nervoso, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Tenho uma proposta a fazer, começou ele, mas quero que você saiba que não há obrigação alguma de aceitar. Letícia se enrijeceu instintivamente. Havia estado esperando por este momento, quando as verdadeiras condições de sua estadia seriam reveladas. Que tipo de proposta? Você mencionou que quer estudar enfermagem. Sim, mas ainda estou terminando o ensino médio. Levará um tempo até eu poder me candidatar para a faculdade. E se houvesse uma maneira de acelerar esse processo?
Eduardo explicou que sua farmacêutica mantinha um programa de bolsas para estudantes carentes interessados em carreiras na área de saúde. Era um projeto que havia sido estabelecido anos atrás, mas que raramente era usado porque poucos candidatos atendiam aos critérios rigorosos estabelecidos. A bolsa cobriria não apenas as mensalidades da faculdade, mas também forneceria um auxílio mensal de R$ 3.000, explicou Eduardo. Além disso, há vagas na creche da empresa para funcionários, onde Melissa poderia ficar enquanto você estuda. Letícia o escutou em silêncio, sua expressão passando de surpresa para suspeita. Por que está me oferecendo isso? Porque você merece uma oportunidade. Vi como você se dedica, como luta por um futuro melhor para sua filha. E sei que seria uma excelente enfermeira. Mas me conhece há menos de uma semana. Eduardo hesitou, procurando as palavras certas. Às vezes sabemos coisas sobre pessoas sem precisar de muito tempo. Você tem caráter, determinação. São qualidades que não se fingem facilmente. Letícia levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim cuidadosamente manicurado. A oferta era tentadora demais. Exatamente o tipo de oportunidade que havia sonhado, mas nunca acreditou que seria possível. Isso a assustou. "O que você quer em troca?" perguntou ela diretamente. "Nada. Todo mundo quer algo em troca, especialmente homens ricos." A amargura em sua voz revelou mais sobre sua história pessoal do que qualquer explicação detalhada poderia ter feito. Eduardo compreendeu que Letícia havia aprendido a ser cética por necessidade, provavelmente por experiências dolorosas com pessoas que se aproveitaram de sua vulnerabilidade. "Eu entendo sua desconfiança", disse ele suavemente, "e não vou tentar convencê-la de que sou diferente. Só posso dizer que minha oferta é genuína, sem cordas atadas." Naquele momento, Conceição apareceu na porta da sala, carregando uma bandeja com chá que ninguém havia pedido. Era claro que estava escutando a conversa. "Senhor Eduardo, tem certeza de que essa é uma decisão sábia?" perguntou ela, sem tentar disfarçar sua desaprovação. "Conceição, por favor", disse Eduardo com firmeza. "O senhor tem um coração muito generoso, mas às vezes a generosidade pode ser mal interpretada", insistiu ela, olhando diretamente para Letícia. Letícia sentiu o sangue subir ao rosto. "Se acha que estou tentando me aproveitar do senhor Eduardo, pode dizer diretamente." "Não acho nada", respondeu Conceição friamente. "Apenas acredito em cautela quando se trata de decisões importantes que envolvem dinheiro e sentimentos." A tensão no ar era palpável. Eduardo se posicionou entre as duas mulheres, claramente desconfortável com a situação. "Conceição, você pode nos dar um momento, por favor?" Depois que a governanta saiu, visivelmente contrariada, Letícia voltou-se para Eduardo. "Ela tem razão em ser suspeita. Aparecemos do nada em sua vida, e agora você está oferecendo oportunidades que mudaram completamente nosso futuro. É suspeito." "Talvez seja", admitiu Eduardo, "mas suspeito não significa errado." Letícia o estudou cuidadosamente. Havia algo em Eduardo que ia além da simples generosidade. Ela reconhecia uma dor profunda em seus olhos, uma solidão que ecoava sua própria experiência. Talvez ele estivesse oferecendo ajuda tanto quanto estava procurando por algo que havia perdido. "Preciso pensar", disse ela finalmente. "Claro, não há pressa." Naquela noite, depois que Melissa adormeceu, Letícia ficou acordada por horas ponderando a oferta de Eduardo. Era exatamente o que havia sonhado: a oportunidade de dar um salto em sua vida e proporcionar um futuro melhor para Melissa. Mas também representava uma dependência de alguém que mal conhecia, e isso a aterrorizava. Havia crescido aprendendo a contar apenas consigo mesma. Depois que o pai de Melissa as abandonou, ela havia jurado nunca mais se colocar em posição de vulnerabilidade em relação a um homem. A oferta de Eduardo, por mais generosa que fosse, representava exatamente esse tipo de vulnerabilidade. No andar de baixo, Eduardo também estava acordado em seu escritório, questionando suas próprias motivações. Era verdade que via potencial em Letícia, que admirava sua determinação e ética de trabalho. Mas havia algo mais, algo que não conseguia ou não queria nomear completamente.
A presença de Melissa despertava memórias dolorosas de Isabela, mas também trazia uma sensação de propósito que havia perdido há anos. Quando a menina corria para cumprimentá-lo ou mostrava seus desenhos com entusiasmo genuíno, Eduardo se lembrava de como era ser importante para alguém, além de si mesmo. Conceição também estava acordada em sua própria casa, planejando sua próxima ação. Havia decidido que precisava investigar mais profundamente o passado de Letícia. Conhecia pessoas que podiam fazer verificações discretas, descobrir se havia algo questionável em sua história. Se Eduardo não protegeria a si mesmo, ela o faria. No dia seguinte, durante o almoço no trabalho, Letícia confidenciou sua situação para Mariana, uma colega garçonete com quem havia desenvolvido uma amizade próxima ao longo dos anos. Parece bom demais para ser verdade, disse Mariana, expressando exatamente os medos de Letícia. Homens ricos não fazem esse tipo de coisa sem motivo. É o que eu penso também. Mas e se for real? É a chance que eu estava esperando. E se for uma armadilha? Você tem Melissa para pensar. A conversa não ajudou Letícia a se decidir. Se alguma coisa, aumentou suas dúvidas. Durante o resto do dia de trabalho, ela se pegou pesando constantemente os prós e contras, sem conseguir chegar a uma conclusão. Quando voltou para casa à noite, encontrou Eduardo e Melissa no jardim. Ele havia montado um pequeno cavalete e estava ensinando a menina técnicas básicas de pintura. Melissa estava completamente absorvida na atividade, sua língua aparecendo no canto da boca, na concentração típica das crianças. «Mamãe, olha o que o senhor Eduardo me ensinou», gritou Melissa, correndo para mostrar sua pintura. Era uma paisagem simples, mas feita com cuidado e atenção aos detalhes. «Está lindíssimo, meu amor», disse Letícia, genuinamente impressionada. «Eduardo pintava quando era jovem?» perguntou ela, voltando-se para ele. «Um pouco. Minha esposa era artista. Ela me ensinou algumas técnicas básicas. Era a primeira vez que Eduardo mencionava sua esposa diretamente. Letícia notou como sua voz se suavizou ao falar dela, mas também como uma sombra de tristeza passou por seus olhos. Ela era talentosa? Muito. Carolina via beleza em tudo. Dizia que a arte era uma forma de capturar momentos felizes para sempre. Letícia percebeu que Eduardo havia usado o passado ao falar da esposa e compreendeu que havia uma história dolorosa ali. Não fez mais perguntas, respeitando sua privacidade, mas a informação a ajudou a entender melhor suas motivações. Naquela noite, depois do jantar, Eduardo encontrou Letícia na varanda dos fundos, observando as estrelas. O ar estava fresco, mas não desconfortável. «Já decidiu sobre a bolsa?» perguntou ele suavemente. «Ainda estou pensando. É uma decisão muito importante». «Entendo perfeitamente. Se ajudar, posso mostrar os documentos oficiais do programa, falar com outras pessoas que receberam bolsas similares». Letícia o olhou com curiosidade. «Por que isso é tão importante para você?» Eduardo hesitou, considerando quanto deveria revelar. «Há alguns anos, perdi pessoas importantes para mim. Desde então, tenho vivido automaticamente, sem propósito real, além do trabalho. Ter vocês aqui me lembrou de que existe vida além da sobrevivência». Era a explicação mais honesta que conseguia dar sem entrar em detalhes dolorosos que preferia manter privados. Letícia sentiu que havia algo mais na história, mas também reconheceu a coragem que havia sido necessária para ele compartilhar mesmo aquela informação limitada. «Aceito sua oferta», disse ela finalmente, «mas com uma condição». «Qual?» «Quero um contrato formal, com todos os termos claros e definidos. Não aceito favores baseados apenas em boa vontade». Eduardo sorriu, compreendendo que Letícia precisava de estrutura e definição para se sentir segura. «Claro, vou providenciar isso amanhã mesmo». Observando-os da janela da cozinha, Conceição apertou os lábios com desaprovação. A decisão estava tomada e ela não conseguira impedi-la. Mas isso não significava que desistiria de proteger Eduardo. Se Letícia estava planejando algo questionável, ela descobriria. E quando descobrisse, estaria pronta para agir. Março de 2024 chegou com o outono curitibano e mudanças significativas na vida de Letícia.
Havia passado 2 semanas desde que assinara o contrato formal da Bolsa de Estudos, um documento meticulosamente detalhado que garantia sua segurança jurídica e definia claramente todos os termos da parceria educacional com a Sampaio Farmacêutica. O primeiro dia de aula na Universidade Federal do Paraná trouxe uma mistura de nervosismo e excitação que Letícia não sentia há anos. Caminhou pelos corredores do campus com a mesma determinação que a havia sustentado através de anos de dificuldades, mas agora com uma esperança renovada brilhando em seus olhos. Melissa havia se adaptado bem à creche da empresa, um ambiente moderno e bem equipado que oferecia muito mais do que Letícia jamais poderia ter proporcionado por conta própria. A menina fazia novos amigos e participava de atividades artísticas que alimentavam sua criatividade natural. No restaurante Dom Giuseppe, entretanto, a reação dos colegas de trabalho à súbita mudança na vida de Letícia foi muito diferente do que ela esperava. "Então é verdade que você está morando com um bilionário?" perguntou Fátima, uma garçonete mais velha que sempre tratara Letícia com frieza mal disfarçada. "Não estou morando com ele. Estou hospedada temporariamente em sua casa enquanto estudo", corrigiu Letícia, tentando manter o tom neutro. "Ah, claro. E ele está pagando sua faculdade por pura bondade, né?" riu Fátima sarcástica. "Todo mundo sabe que homens ricos não fazem nada de graça." As palavras atingiram Letícia como um soco no estômago. Havia antecipado algum ceticismo, mas a malícia nas observações de Fátima a pegou desprevenida. "Não é assim", murmurou ela, mas sua defesa soou fraca até para seus próprios ouvidos. Durante o turno, os comentários sussurrantes e os olhares de julgamento foram constantes. Colegas que antes a tratavam com respeito, agora a observavam com uma mistura de inveja e desconfiança. Alguns insinuavam diretamente que ela havia dado sorte por outros motivos, além de sua necessidade genuína. "Deve ser bom saber como impressionar os homens certos", comentou o outro garçom, Carlos, enquanto passavam pela cozinha. Letícia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a derramá-las ali. Havia trabalhado duro demais e por muito tempo para permitir que os julgamentos de outras pessoas destruíssem sua dignidade. Enquanto isso, na mansão do Batel, Conceição estava implementando sua própria estratégia para expor o que considerava as verdadeiras intenções de Letícia. Durante as horas em que Eduardo estava na empresa e Letícia na faculdade, ela começou a vasculhar cuidadosamente os poucos pertences que a jovem havia trazido consigo. Não encontrou nada obviamente incriminador, mas isso apenas intensificou suas suspeitas. Para Conceição, a ausência de evidências era em si uma evidência de que Letícia era mais astuta do que aparentava. Decidiu então criar suas próprias evidências. Começou de forma sutil. Moveu pequenos objetos de valor de Eduardo de lugar, depois mencionou casualmente o esquecimento dele quando os objetos eram encontrados em locais inusitados. "Senhor Eduardo, encontrei seu relógio de ouro na cozinha", disse ela uma manhã, embora soubesse perfeitamente que havia colocado o relógio ali ela mesma. "O senhor deve ter esquecido quando foi beber água durante a madrugada." Eduardo aceitou a explicação sem questionamentos, mas Conceição plantou a semente da ideia de que objetos valiosos estavam sendo manuseados por outras pessoas na casa. Uma tarde, enquanto organizava papéis importantes do escritório de Eduardo, Conceição acidentalmente deixou alguns documentos financeiros confidenciais sobre a mesa da cozinha, em uma posição onde Letícia inevitavelmente os veria quando chegasse em casa. Quando Eduardo descobriu os papéis fora de lugar, Conceição expressou preocupação sobre a segurança de informações sensíveis. "Talvez seja melhor manter esses documentos trancados, Sr. Eduardo. Com mais pessoas circulando pela casa, é importante ser cauteloso." Eduardo começou a notar um padrão nos comentários de Conceição, mas sua confiança em sua governanta de 15 anos o fazia descartar qualquer suspeita de manipulação intencional. Durante esse período, Letícia começou a investigar mais sobre a vida de Eduardo, não por motivos maliciosos, mas por curiosidade genuína sobre o homem que havia mudado sua vida. Foi através de pesquisas discretas na internet,
e conversas casuais com funcionários da empresa que descobriu a existência de Ricardo Sampaio. A informação inicial veio de Helena, uma secretária da Sampaio Farmacêutica que havia comentado casualmente durante uma visita à creche. É engraçado como o Sr. Eduardo e seu irmão são tão parecidos fisicamente, mas tão diferentes em temperamento. Ele tem um irmão? Perguntou Letícia surpresa. Gêmeo, na verdade. Mas eles não se falam há anos. Briga de família por causa da empresa. Essa revelação deixou Letícia intrigada. Eduardo nunca havia mencionado família alguma, e ela havia assumido que ele estava sozinho no mundo. A existência de um irmão gêmeo, Stranged, adicionava uma camada de complexidade à sua história pessoal, que ela não havia considerado. Pesquisou discretamente e descobriu que Ricardo Sampaio havia sido sócio minoritário da farmacêutica familiar até aproximadamente 8 anos atrás, quando uma disputa sobre a direção da empresa resultou em sua saída forçada e deserdamento da fortuna familiar. Desde então, ele havia tentado várias vezes questionar judicialmente as decisões que o excluíram do negócio, mas sem sucesso. As informações disponíveis publicamente pintavam Ricardo como alguém amargo e ressentido, que observava de longe o sucesso crescente do irmão enquanto lutava para estabelecer seus próprios empreendimentos com recursos limitados. Na faculdade, Letícia rapidamente se destacou como uma aluna dedicada e talentosa. Seus professores notaram sua aplicação excepcional e sua compreensão instintiva dos aspectos humanos da enfermagem. Durante as primeiras aulas práticas, demonstrou uma empatia natural com pacientes que impressionou até os supervisores mais experientes. "Você tem um dom para isso", comentou a professora Marina Oliveira depois de observar Letícia interagir com um paciente idoso durante um exercício de comunicação terapêutica. "Já pensou em especializar-se em geriatria?" O elogio encheu Letícia de orgulho e validação. Depois de anos sendo vista apenas como uma garçonete, estar sendo reconhecida por suas habilidades acadêmicas e potencial profissional era profundamente gratificante. Entretanto, o equilíbrio entre estudos, trabalho e maternidade estava cobrando seu preço. Melissa começou a demonstrar sinais de carência da atenção materna, tornando-se mais demandante e ocasionalmente rebelde quando Letícia chegava em casa exausta das aulas noturnas. "Mamãe nunca mais brinca comigo", reclamou Melissa uma noite, quando Letícia tentava estudar para uma prova importante de anatomia. A culpa que Letícia sentia foi imediata e devastadora. Estava trabalhando tão duro para construir um futuro melhor para sua filha que estava perdendo o presente com ela. Eduardo, que havia presenciado a interação, ofereceu uma solução inesperada. "Se não se importar, posso ajudar Melissa com a lição de casa enquanto você estuda. Tenho tempo livre nas noites, e ela é uma criança muito inteligente." A oferta era tentadora, mas também assombrava Letícia. Aceitar significaria tornar-se ainda mais dependente de Eduardo, criando uma dinâmica familiar que ela sabia ser temporária e potencialmente dolorosa quando chegasse ao fim. "Não quero que se sinta obrigado", disse ela hesitante. "Não me sinto obrigado. Melissa me lembra. Me faz bem estar perto dela." Havia algo na voz de Eduardo que sugeriu muito mais complexidade emocional do que suas palavras revelavam. Letícia percebeu que Melissa havia tocado algo profundo nele, possivelmente relacionado à tragédia pessoal que ele havia mencionado vagamente. Aceitou a oferta e, nos dias seguintes, observou algo extraordinário acontecer. Eduardo florescia na companhia de Melissa, tornando-se mais animado e engajado do que ela jamais o havia visto. A menina, por sua vez, começou a vê-lo como uma figura paterna, buscando sua aprovação e compartilhando seus sonhos infantis com confiança crescente. A transformação, entretanto, não passou despercebida por Conceição, que via naquele desenvolvimento uma confirmação de seus piores temores. Na sua perspectiva, Letícia estava deliberadamente usando a filha para manipular os sentimentos de Eduardo, aproveitando-se de sua vulnerabilidade emocional para garantir sua posição privilegiada na casa. Uma noite, depois que Letícia havia ido para a faculdade e Melissa estava dormindo,
Conceição decidiu confrontar Eduardo diretamente. Senhor Eduardo, posso falar francamente com o senhor? Claro, Conceição. O que há? Estou preocupada com o que está acontecendo nesta casa. O senhor está se envolvendo emocionalmente demais com essa família. Eduardo a olhou com surpresa. Estou ajudando pessoas que precisam. Não vejo problema nisso. O senhor não vê? Ela está usando a filha para conquistar seus sentimentos. É uma estratégia muito comum. Conceição, isso é uma acusação séria. Tem alguma evidência para apoiá-la? Conceição hesitou, sabendo que suas evidências eram circunstanciais na melhor das hipóteses e completamente fabricadas na pior. Mas sua convicção sobre as intenções de Letícia era genuína, alimentada por anos de proteção fieira de Eduardo. Às vezes, as evidências não são óbvias, Sr. Eduardo, mas uma mulher que aparece do nada durante uma tempestade e de repente tem sua vida completamente transformada. Isso levanta questões. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, considerando as palavras de Conceição. Parte dele sabia que ela poderia estar certa ao ser cautelosa. Mas outra parte, a parte que havia estado adormecida por anos e que agora despertava na presença de Letícia e Melissa, resistia à ideia de que sua generosidade estava sendo explorada. Vou manter seus comentários em mente, disse ele finalmente, mas até que tenha razões concretas para suspeitar, continuarei tratando-as como hóspedes bem-vindas. Conceição assentiu, mas sua determinação apenas se fortaleceu. Se Eduardo não conseguia ver os perigos por si mesmo, ela teria que protegê-lo de uma forma mais ativa. A batalha silenciosa pela alma e pela segurança de Eduardo havia começado oficialmente. Junho de 2024 trouxe com ele o frio característico do inverno paranaense e uma intensificação dos conflitos silenciosos que se desenvolviam dentro da mansão no Batel. Letícia havia terminado seu primeiro semestre na faculdade com notas que surpreenderam até seus professores mais exigentes. Média 9,5 em todas as disciplinas, menção honrosa em anatomia e fisiologia, e elogios unânimes de todos os supervisores de práticas clínicas. Nunca vi uma aluna se dedicar tanto quanto você, comentou a professora Ana Paula durante a entrega dos resultados finais. Se continuar assim, terá uma carreira brilhante pela frente. Os elogios acadêmicos deveriam ter sido motivo de pura celebração, mas Letícia percebia que seu sucesso estava custando um preço alto em casa. Melissa, agora com 8 anos, havia se tornado progressivamente mais desafiadora e carente conforme as demandas dos estudos de sua mãe intensificavam. As noites se tornaram campos de batalha silenciosos entre mãe e filha. Letícia chegava da faculdade exausta, com pilhas de livros e uma mente cheia de informações complexas sobre farmacologia e cuidados de enfermagem, apenas para encontrar Melissa mal-humorada e resistente à rotina noturna que antes fluía naturalmente. Você não me ama mais, declarou Melissa numa terça-feira particularmente difícil, quando Letícia tentava explicar por que precisava estudar em vez de assistir a um filme juntas. Claro que te amo, meu bem. Tudo o que estou fazendo é por você. Mentira! Você ama mais os livros que me ama. As palavras cortaram Letícia mais profundamente do que qualquer crítica acadêmica poderia ter feito. Ela olhou para sua filha, vendo raiva e abandono nos olhos que antes sempre a olhavam com adoração incondicional, e sentiu como se estivesse falhando na única coisa que realmente importava. Eduardo presenciou várias dessas discussões, observando do corredor ou da sala adjacente, enquanto mãe e filha lutavam com demandas emocionais que pareciam impossíveis de conciliar. Cada lágrima de Melissa ressoava algo dolorosamente familiar em sua memória. Ecos de noites quando Isabela ficava frustrada com sua ausência devido ao trabalho excessivo na farmacêutica. Posso sugerir algo? Ofereceu Eduardo uma noite, depois que Melissa havia ido para o quarto ainda visivelmente chateada com sua mãe. Se for sobre deixar os estudos, não posso fazer isso, respondeu Letícia defensivamente, assumindo que Eduardo questionaria suas prioridades, como todos os outros pareciam fazer. Não, na verdade é o oposto. E se eu ajudasse Melissa com as lições de casa e atividades criativas enquanto você estuda? Dessa forma,
ela teria atenção individual e você poderia se concentrar nos estudos sabendo que ela está bem cuidada. Letícia hesitou. A oferta era generosa, mas representava mais uma forma de dependência de Eduardo que a deixava desconfortável. Não posso pedir isso de você. Não está pedindo. Estou oferecendo. E para ser honesto, acho que seria tão bom para mim quanto para vocês. Havia algo na voz de Eduardo que sugeriu uma necessidade própria, uma carência que ele não estava confortável em expressar diretamente. Letícia estudou seu rosto e viu uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros percebessem. Está bem, disse ela finalmente, mas apenas temporariamente, até eu conseguir organizar melhor minha rotina. O arranjo começou na semana seguinte e rapidamente se tornou a parte favorita do dia, tanto para Eduardo quanto para Melissa. Todas as noites, depois que Letícia subia para estudar, eles se instalavam na sala de estar com os livros escolares de Melissa e materiais de arte que Eduardo havia comprado especificamente para suas sessões. Senhor Eduardo, posso te chamar de tio Ed? Perguntou Melissa uma noite enquanto trabalhavam em um projeto de ciências sobre o sistema solar. A pergunta atingiu Eduardo de forma inesperada. Por que quer me chamar assim? Porque você cuida de mim como um tio faria. E senhor Eduardo é muito formal para alguém que ajuda com lição de casa e me ensina a pintar. Eduardo sentiu um nó na garganta. A espontaneidade e honestidade de Melissa eram tanto reconfortantes quanto devastadoras. Claro, pode me chamar como quiser. A partir daquela noite, as sessões de tutoria se tornaram mais íntimas e familiares. Eduardo descobriu que tinha um talento natural para ensinar, quebrando conceitos complexos em partes que Melissa podia compreender facilmente. Mais importante ainda, redescobriu a alegria de ver um jovem intelecto se desenvolver e florescer. Melissa, por sua vez, floresceu sob a atenção individual. Suas notas na escola melhoraram dramaticamente e ela desenvolveu uma confiança acadêmica que irradiava para outras áreas de sua vida. Mais significativo ainda, a raiva e ressentimento que havia direcionado à sua mãe começaram a diminuir. Tio Ed me explicou que você está estudando para ser enfermeira, para ajudar pessoas doentes, disse Melissa para Letícia uma noite. Isso é muito legal, mamãe. A transformação foi profundamente gratificante para Letícia, mas também despertou preocupações que ela preferiu não expressar. A ligação entre Eduardo e Melissa estava se tornando genuinamente paternal, e isso criava uma dinâmica emocional complexa que poderia ser devastadora quando chegasse a hora de se mudarem. Eduardo, meanwhile, estava lutando com suas próprias demônios emocionais. Cada noite com Melissa trazia memórias vívidas de Isabela, criando uma mistura confusa de alegria e dor que o deixava emocionalmente exausto. Uma noite, depois que Melissa havia ido dormir, Eduardo se encontrou sozinho em seu escritório, olhando para a fotografia trancada de Carolina e Isabela que mantinha escondida há anos. As duas faces sorridentes pareciam tanto familiares quanto distantes, como se pertencessem a uma vida que ele havia vivido em sonhos. Desculpe, sussurrou para a fotografia, embora não soubesse exatamente pelo que estava se desculpando. Por seguir em frente. Por permitir-se cuidar de outra criança. Por sentir-se vivo novamente depois de anos de dormência emocional. Conceição observava todas essas mudanças com crescente alarme. Para ela, o que Eduardo via como cura e crescimento pessoal, ela interpretava como manipulação sofisticada por parte de Letícia. A forma como Melissa se aproximava de Eduardo, chamando-o de tio Ed e procurando sua aprovação, parecia para Conceição uma estratégia deliberadamente orquestrada. Decidiu intensificar seus esforços para expor o que considerava um plano elaborado para garantir segurança financeira à custa da vulnerabilidade emocional de Eduardo. Começou a documentar discretamente as interações entre Eduardo e a família de Letícia, procurando por evidências de comportamento calculista. Uma tarde, enquanto Letícia estava na faculdade e Eduardo no trabalho, Conceição aproveitou uma oportunidade para revisar mais minuciosamente os pertences pessoais de Letícia. Em uma pequena caixa no fundo de sua gaveta, encontrou cartas antigas de uma amiga
que mencionavam dificuldades financeiras e a necessidade de encontrar alguém que pudesse ajudar com as despesas de Melissa. Embora as cartas fossem de anos atrás e claramente se referissem a situações anteriores à chegada de Letícia na mansão, Conceição interpretou-as como evidência de um padrão de comportamento oportunista. Fotografou as cartas com seu telefone, planejando usá-las se precisasse confrontar Eduardo com prova das intenções questionáveis de Letícia. Durante esse período, Letícia também enfrentava desafios crescentes no trabalho. Seus colegas no restaurante Dom Giuseppe haviam se tornado cada vez mais hostis, especialmente depois que souberam sobre suas notas excepcionais na faculdade. Deve ser fácil estudar quando não precisa se preocupar com aluguel, comentou Fátima com amargura durante uma pausa para o almoço. Ou quando tem um patrocinador particular cuidando de todas as necessidades, adicionou Carlos com um sorriso malicioso. As insinuações constantes estavam esgotando a paciência de Letícia. Ela havia trabalhado duro por anos para construir relacionamentos respeitosos com seus colegas, e ver tudo isso se dissolver em inveja e suspeita era profundamente doloroso. Vocês me conhecem há 4 anos, disse ela finalmente, confrontando o grupo durante uma reunião de equipe. Sabem como trabalho, sabem meu caráter. Por que agora acham que sou diferente? Porque agora você tem oportunidades que nós nunca teremos, respondeu Fátima honestamente. E isso nos faz questionar como conseguiu. A conversa revelou uma verdade desconfortável sobre como a ascensão social súbita pode afetar relacionamentos estabelecidos. Letícia compreendeu que, independente de suas intenções ou méritos, sua mudança de circunstâncias havia criado uma barreira entre ela e pessoas que antes considerava amigas. Em casa, Eduardo começou a notar sinais de tensão crescente em Letícia. Ela parecia mais cansada que o usual, mais propensa a períodos de reflexão silenciosa que sugeriam preocupação profunda. — Está tudo bem? Perguntou ele uma noite, depois que Melissa havia ido dormir e Letícia estava organizando seus materiais de estudo. — Só cansada, respondeu ela, mas Eduardo percebeu que havia mais complexidade na situação. — Se há algo incomodando você, pode conversar comigo. Letícia o olhou, considerando quanto deveria compartilhar. Parte dela queria desabafar sobre os comentários maldosos no trabalho, sobre suas preocupações com a dependência crescente de Eduardo, sobre seus medos de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a ser autossuficiente, resistia à ideia de parecer vulnerável ou ingrata. — É só o estresse normal da faculdade, disse ela finalmente. Eduardo não acreditou completamente na resposta, mas respeitou sua privacidade. Entretanto, fez uma nota mental para observar mais cuidadosamente os sinais de que Letícia poderia estar sobrecarregada. Na semana seguinte, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Durante uma de suas sessões de tutoria com Melissa, a menina mencionou casualmente que estava nervosa sobre uma apresentação escolar sobre profissões que precisaria fazer na semana seguinte. — Vou falar sobre ser enfermeira como uma mãe, disse ela. Mas não sei muito sobre o que enfermeiras fazem no hospital. — Que tal se formos visitar um hospital de verdade? Sugeriu Eduardo impulsivamente. Posso arranjar uma visita educacional para você. A ideia evoluiu rapidamente para algo maior. Eduardo contatou um amigo médico no Hospital das Clínicas e organizou uma tarde educacional onde Melissa poderia observar enfermeiras em ação, aprender sobre diferentes especialidades e até mesmo conhecer alguns pacientes que estivessem dispostos a conversar com uma criança curiosa. Quando contou para Letícia sobre os planos, ela ficou visivelmente tocada. — Você não precisava fazer isso. — Quero fazer. Melissa está genuinamente interessada em entender seu futuro trabalho. E acho que seria educacional para ela ver o impacto real que enfermeiras têm na vida das pessoas. A visita ao hospital foi um sucesso retumbante. Melissa ficou fascinada com tudo que viu, desde equipamentos médicos sofisticados até as interações gentis entre enfermeiras e pacientes. Uma enfermeira especializada em pediatria, impressionada com a curiosidade inteligente de Melissa, passou 1 hora extra explicando diferentes aspectos da profissão.
Sua filha tem uma compreensão natural da empatia necessária para cuidar de pessoas, comentou a enfermeira para Letícia. Se ela realmente escolher seguir seus passos, será excelente nisso. Na volta para casa, Melissa estava radiante de excitação, falando ininterruptamente sobre tudo o que havia aprendido. Letícia observou Eduardo dirigir, notando como ele sorria genuinamente com o entusiasmo da menina, e sentiu uma mistura complexa de gratidão e apreensão. Eduardo estava se tornando uma figura paterna real na vida de Melissa, e isso era simultaneamente maravilhoso e aterrorizante. Maravilhoso porque sua filha merecia ter um modelo masculino positivo. Aterrorizante porque Letícia sabia que sua estadia na mansão era temporária e a separação eventual seria devastadora para Melissa. Naquela noite, depois que Melissa adormeceu falando sobre sua aventura no hospital, Letícia encontrou Eduardo em seu escritório, trabalhando em relatórios da farmacêutica. "Obrigada pelo que fez hoje", disse ela. "Significou muito para ela." "Significou muito para mim também", admitiu Eduardo. "Há muito tempo não me sentia útil dessa forma." Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos reconhecendo que algo importante havia mudado entre eles. Não era mais uma relação simples de benfeitor e beneficiária, ou mesmo de anfitrião e hóspede. Havia se tornado algo mais complicado, mais significativo e potencialmente mais perigoso para todos os envolvidos. "Eduardo", começou Letícia hesitante, "precisamos conversar sobre o futuro, sobre quando será a hora de sairmos de sua casa." Eduardo levantou os olhos dos papéis e Letícia viu algo parecido com pânico passar rapidamente por sua expressão antes de ele conseguir controlá-la. "Por que a pressa?" perguntou ele calmamente. "Vocês estão bem aqui e eu gosto de ter vocês por perto." Era a admissão mais próxima de sentimentos pessoais que Eduardo havia feito e deixou ambos desconfortáveis com sua honestidade crua. "Porque não quero que Melissa se acostume demais com algo que não pode ser permanente", disse Letícia suavemente. "Quem disse que não pode ser permanente?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos que nenhum dos dois estava preparado para explorar completamente. Letícia sentiu seu coração acelerar, reconhecendo que haviam chegado a um ponto de não retorno em sua relação complexa e crescentemente íntima. Setembro de 2024 trouxe consigo uma primavera tímida em Curitiba e mudanças significativas na dinâmica da mansão no Batel. Letícia havia iniciado seus estágios práticos no Hospital das Clínicas, uma experiência que revelou um talento natural para o cuidado de pacientes que impressionou até os supervisores mais experientes. Foi durante seu terceiro dia de estágio na ala geriátrica que conheceu Sebastião Mendes, um senhor de 73 anos internado para tratamento de uma pneumonia que se complicara devido à sua idade avançada. Diferentemente dos outros pacientes, que recebiam visitas regulares de familiares, Sebastião passava os dias sozinho, observando o movimento do corredor através da porta entreaberta de seu quarto. "Bom dia, Sr. Sebastião", disse Letícia suavemente ao entrar para verificar seus sinais vitais. "Como se sente hoje?" "Melhor, agora que alguém perguntou", respondeu ele com um sorriso fraco que carregava décadas de solidão. Havia algo na voz cansada de Sebastião que tocou profundamente Letícia. Talvez fosse a resignação paciente em seus olhos ou a maneira como ele se iluminava com qualquer sinal de atenção humana genuíne. Sem perceber, ela começou a passar mais tempo em seu quarto do que o protocolo exigia, conversando sobre temas variados enquanto realizava seus cuidados de enfermagem. "Você tem família, Sr. Sebastião?" perguntou ela durante uma de suas visitas. "Tive uma vez. Esposa faleceu há 8 anos, filhos moram longe e têm suas próprias vidas." "É natural", disse ele com uma aceitação que soou mais dolorosa que qualquer reclamação. "Não é natural ficar sozinho", respondeu Letícia firmemente. "Todo mundo merece ter alguém que se importe." Sebastião a olhou com surpresa, não acostumado com tanta franqueza emocional de uma profissional de saúde. "Você parece falar por experiência própria." "Talvez. Eu sei como é sentir que está sozinha no mundo, mesmo quando há pessoas ao redor." A partir daquela conversa, desenvolveu-se entre eles uma conexão que ia muito além da relação tradicional enfermeira-paciente.
Sebastião havia sido professor de literatura em vida, um homem culto e reflexivo que encontrava em Letícia uma mente afiada e curiosa. Ela, por sua vez, descobriu nele a figura paterna compreensiva que nunca havia tido. Durante as semanas seguintes, enquanto Sebastião se recuperava lentamente da pneumonia, suas conversas diárias se tornaram o ponto alto do dia para ambos. Ele a aconselhava sobre os desafios da vida acadêmica, compartilhava histórias sobre os livros que havia ensinado ao longo de 40 anos de carreira e oferecia uma perspectiva de vida que vinha de décadas de experiência e reflexão. "Você tem um dom especial, Letícia", disse ele uma tarde, enquanto ela ajustava seus travesseiros. "Não apenas para a enfermagem técnica, mas para enxergar as pessoas por trás da doença. Aprendi que todos querem ser vistos como mais do que seus problemas", respondeu ela. "O senhor não é apenas um paciente com pneumonia. É um professor aposentado que ama Machado de Assis e sente falta de ensinar jovens a apreciarem literatura." Exato. É essa capacidade de ver a humanidade completa que fará de você uma enfermeira excepcional. Enquanto Letícia florescia em seus estágios hospitalares, descobrindo seu verdadeiro chamado no cuidado de pessoas vulneráveis, forças obscuras se movimentavam nos bastidores de sua nova vida. Conceição havia intensificado suas investigações sobre o passado de Letícia, mas não havia encontrado nada substancialmente incriminador. A frustração com sua incapacidade de expor o que considerava óbvias segundas intenções a levou a uma decisão drástica. Contatou um detetive particular que conhecia através de suas conexões na comunidade de funcionários domésticos do Batel. "Preciso de informações detalhadas sobre uma mulher que pode estar aproveitando-se de meu patrão", explicou ela durante um encontro discreto em um café do centro da cidade. "Que tipo de informações você procura?", perguntou o investigador, um homem de meia idade com aparência de quem havia visto todo tipo de drama familiar entre os ricos de Curitiba. "Qualquer coisa que prove que ela tem motivos ocultos, relacionamentos anteriores com homens mais velhos, dívidas escondidas, histórico de golpes, alguma coisa." O investigador aceitou o caso, mas algumas semanas depois retornou com informações limitadas. Letícia tinha um histórico limpo, sem registros criminais ou padrões questionáveis de comportamento. Sua única dívida significativa era o financiamento estudantil que havia contraído antes de conhecer Eduardo, e seus relacionamentos anteriores foram poucos e aparentemente genuínos. "Sinto muito, mas ela parece ser exatamente quem diz ser", relatou o investigador. "Uma mãe solteira trabalhadora, tentando melhorar de vida através dos estudos." A resposta não satisfez Conceição, que permanecia convencida de que havia algo sinistro escondido na aparente normalidade de Letícia. Foi durante suas investigações frustradas que soube, através do mesmo detetive, sobre movimentações estranhas envolvendo Ricardo Sampaio. "Interessante", comentou o investigador casualmente. "Enquanto investigava sua protegida, descobri que alguém mais está fazendo perguntas sobre a família Sampaio. Parece que o irmão do seu patrão contratou investigadores para mexer em questões de herança." As palavras atingiram Conceição como um raio. Ela havia trabalhado para a família Sampaio tempo suficiente para lembrar-se vividamente da amarga disputa que resultou no afastamento de Ricardo da empresa familiar. Se ele estava investigando Eduardo novamente, só podia significar que planejava outro ataque legal contra a distribuição da herança familiar. "Que tipo de investigação?", perguntou ela urgentemente. "Pelo que soube, estão procurando evidências de que Eduardo pode estar mentalmente incapacitado ou sendo manipulado por influências externas. Se conseguirem provar algo assim, poderiam questionar sua capacidade de tomar decisões financeiras importantes." Conceição sentiu uma mistura de vindicação e horror. Sua teoria sobre as intenções de Letícia poderia ser inadvertidamente validada por Ricardo, mas isso também significava que Eduardo estava sob ataque de múltiplas direções. Decidiu confrontar a situação diretamente. Naquela noite, aguardou Eduardo chegar em casa e solicitou uma conversa particular em seu escritório. "Senhor Eduardo, preciso informá-lo sobre algo muito sério", começou ela, sua voz carregada de urgência.
O que aconteceu? Seu irmão Ricardo está investigando sua vida pessoal. Contratou detetives para procurar evidências de que o senhor está sendo manipulado ou que não está em condições de tomar decisões financeiras. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. A menção de Ricardo sempre trazia memórias dolorosas da destruição de sua família por ambição e ressentimento. Como soube disso? Tenho contactos que me mantêm informada sobre movimentações suspeitas no bairro. Achei que deveria saber. Eduardo estudou o rosto de Conceição, percebendo que havia mais na história do que ela estava revelando, mas decidiu não pressionar por detalhes naquele momento. E o que exatamente ele espera encontrar? Acredito que está procurando evidências de que a presença de Letícia e Melissa em sua vida representa influência indevida. Se conseguir provar que suas decisões financeiras recentes foram motivadas por manipulação emocional, poderia questionar minha capacidade legal e tentar reverter o testamento que o excluiu da herança, completou Eduardo, compreendendo imediatamente as implicações. A ironia da situação não passou despercebida por ele. Conceição, que havia estado tentando convencê-lo de que Letícia tinha motivos questionáveis, estava agora inadvertidamente fornecendo a Ricardo exatamente o tipo de munição que ele precisava para um ataque legal. Há mais, continuou Conceição hesitante. Os investigadores de Ricardo estão particularmente interessados na rapidez com que o senhor ofereceu assistência financeira significativa para Letícia. Para alguém de fora, pode parecer impulsivo. Eduardo sentiu uma raiva fria começar a ferver dentro dele. Não apenas Ricardo estava tentando explorar sua generosidade como evidência de incapacidade, mas estava colocando Letícia e Melissa numa posição vulnerável no processo. O que mais sabem sobre as investigações? Ainda estão na fase inicial procurando qualquer evidência de comportamento irracional ou decisões financeiras questionáveis. Mas, Sr. Eduardo, ela hesitou. Se Ricardo conseguir construir um caso sólido, poderia trazer complicações legais significativas. Eduardo compreendeu que estava enfrentando uma situação delicada que poderia destruir tudo que havia construído com Letícia e Melissa. Se Ricardo conseguisse provar que suas decisões foram motivadas por manipulação emocional, não apenas perderia bilhões em disputas judiciais, mas também validaria todas as suspeitas de que Letícia era uma oportunista. Letícia sabe de algo disso? Não acredito que saiba. Mas, Sr. Eduardo, talvez seja a hora de reconsiderar o quanto está investindo emocionalmente nessa situação. A sugestão de Conceição irritou Eduardo profundamente. Você está sugerindo que abandone pessoas que precisam de ajuda porque meu irmão é incapaz de aceitar as consequências de suas próprias ações? Estou sugerindo que proteja a si mesmo antes que seja tarde demais. Eduardo dispensou Conceição e passou o resto da noite contemplando suas opções limitadas. Poderia afastar Letícia e Melissa para proteger sua fortuna, mas isso significaria abandonar as duas pessoas que haviam trazido sentido de volta à sua vida. Alternativamente, poderia enfrentar Ricardo diretamente, mas isso arriscaria uma batalha legal prolongada que poderia destruir todos os envolvidos. Enquanto Eduardo lutava com dilemas impossíveis, Letícia estava no hospital, tendo uma de suas conversas noturnas com Sebastião, completamente alheia às forças que se mobilizavam contra ela. Você parece preocupada hoje, observou Sebastião durante sua visita de final de turno. Só pensando sobre o futuro, respondeu ela, ajustando suas cobertas com o cuidado meticuloso que caracterizava todo o seu trabalho. Às vezes sinto que estou vivendo um sonho que pode acabar a qualquer momento. Por que acabaria? Porque coisas boas demais para ser verdade geralmente são, disse ela com uma sabedoria amarga, adquirida através de anos de luta. Ou talvez você mereça coisas boas e apenas não está acostumada a recebê-las, sugeriu Sebastião gentilmente. Nem todo ato de bondade esconde motivos questionáveis. Mas muitos escondem, verdade. Mas se você viver sua vida assumindo sempre o pior das pessoas, perderá oportunidades de experimentar o melhor da humanidade. Sebastião segurou sua mão com dedos frágeis, mas firmes. Letícia, em meus 73 anos,
aprendi que existem pessoas genuinamente boas no mundo. Raras, mas reais. Se você encontrou uma dessas pessoas, não a afaste por medo. E se for o contrário? E se eu for a pessoa que está causando problemas para alguém genuinamente bom? Então você enfrenta os problemas juntos. Não há crescimento real na vida sem correr alguns riscos emocionais. As palavras de Sebastião ecoaram na mente de Letícia durante todo o trajeto de volta para casa. Quando chegou à mansão, encontrou Eduardo em seu escritório, aparentemente absorto em documentos importantes. Havia tensão em seus ombros que ela raramente havia notado antes. "Boa noite", disse ela suavemente da porta. "Tudo bem?" Eduardo levantou os olhos e, por um momento, considerou contar-lhe sobre as investigações de Ricardo. Mas olhando para seu rosto cansado, mas satisfeito após um dia cuidando de pacientes, decidiu protegê-la da ansiedade pelo maior tempo possível. "Só questões de trabalho", disse ele, forçando um sorriso. "Como foi o hospital hoje?" "Gratificante. Há um paciente, Sr. Sebastião, que está me ensinando muito sobre resistência e aceitação." Eduardo ouviu Letícia descrever sua conexão com o paciente idoso, notando como seu rosto se iluminava quando falava sobre o impacto que estava tendo na vida de outras pessoas. A ironia era cruel. No exato momento em que ela estava descobrindo seu verdadeiro propósito na vida, forças além de seu controle ameaçavam destruir a estabilidade que tornara essa descoberta possível. "Ele parece ser uma pessoa especial", comentou Eduardo quando ela terminou de falar. Ele me lembra que, às vezes, as conexões mais importantes da vida vêm quando menos esperamos." Eduardo assentiu, compreendendo que ela estava descrevendo não apenas sua relação com Sebastião, mas também, implicitamente, o que havia se desenvolvido entre eles. A conversa foi interrompida por Melissa, que apareceu na porta do escritório de pijama, procurando sua mãe para o ritual noturno de boa noite. "Tio Ed, você vem me dar boa noite também?" perguntou a menina com a naturalidade que caracterizava sua aceitação de Eduardo como parte de sua família. Eduardo olhou para Letícia, que assentiu com um sorriso cansado, mas genuíno. Enquanto seguiam Melissa para seu quarto, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Independente das ameaças de Ricardo ou das complicações legais que pudessem surgir, lutaria para proteger a família improvisada que havia se tornado mais importante para ele que qualquer fortuna ou legado empresarial. A batalha por seu futuro havia oficialmente começado, mesmo que nem Letícia nem Melissa soubessem ainda que estavam no centro dela. Dezembro de 2024 chegou carregado de simbolismo e expectativa. Fazia exatamente um ano, desde aquela tempestade fatídica que trouxera Letícia e Melissa para a vida de Eduardo, transformando uma mansão solitária em algo que começava a se parecer verdadeiramente com um lar. A aproximação do Natal despertou em Eduardo uma energia que Conceição não via há anos. Ele começou a fazer planos elaborados para a data, uma mudança radical em relação ao padrão estabelecido de passar as festividades trabalhando em isolamento. "Conceição, quero organizar uma festa de Natal aqui em casa", anunciou ele numa manhã de dezembro, enquanto ela servia o café. "Uma festa, Sr. Eduardo?" perguntou ela, mal disfarçando sua surpresa. "Sim, quero convidar alguns dos outros bolsistas da empresa e suas famílias. Melissa deveria conhecer outras crianças que estão passando por situações similares, e acho que seria bom para todos." A ideia era simultaneamente generosa e estratégica. Eduardo havia percebido que Letícia às vezes se sentia isolada em sua posição única como beneficiária de sua generosidade, e pensou que conhecer outras pessoas em circunstâncias parecidas poderia aliviar parte da pressão que ela sentia. Conceição observou Eduardo planejar a festa com uma mistura de admiração relutante e preocupação crescente. Havia uma vitalidade em seus movimentos, um brilho em seus olhos que ela não via desde antes da tragédia que levou Carolina e Isabela. Parte dela se alegrava com sua transformação, outra parte temia que fosse construída sobre fundações frágeis que poderiam desmoronar, deixando-o ainda mais devastado. Letícia reagiu à notícia da festa com emoção genuína, mas complicada. Ver Eduardo se esforçar para criar um ambiente familiar caloroso a tocou profundamente.
mas também intensificou sentimentos que vinha tentando suprimir há meses. Estava se apaixonando por Eduardo. A percepção havia chegado gradualmente, através de momentos pequenos, mas significativos. A maneira como ele sorria quando Melissa corria para abraçá-lo após a escola, sua paciência infinita explicando conceitos difíceis durante as sessões de tutoria, a forma como seus olhos se suavizavam quando ele a observava estudar na sala de estar. Mais perturbador ainda era a crescente certeza de que Eduardo sentia algo similar por ela. Havia tensão no ar entre eles durante conversas casuais, momentos em que seus olhares se encontravam e permaneciam conectados por alguns segundos a mais do que seria apropriado para uma relação platônica. Não posso me apaixonar por ele, murmurava Letícia para si mesma enquanto estudava para suas provas finais. Seria aproveitar-me de sua generosidade. Mas o coração raramente obedece a comandos racionais, e Letícia descobriu-se antecipando os momentos que passariam juntos, prestando atenção especial à sua aparência quando sabia que ele estaria em casa, e sentindo ciúmes irracionais quando Conceição mencionava mulheres da alta sociedade curitibana que demonstravam interesse em Eduardo. A festa de Natal foi um sucesso além das expectativas de Eduardo. A mansão, decorada pela primeira vez em anos com uma árvore imponente e luzes calorosas, encheu-se de vozes, risos e energia familiar que havia estado ausente por muito tempo. Letícia conheceu 3 outras famílias beneficiárias do programa de bolsas da Sampaio Farmacêutica, uma mãe solteira estudando medicina veterinária, um jovem pai cursando engenharia após um acidente de trabalho e uma avó que havia assumido a responsabilidade por seus netos e agora estudava pedagogia. É impressionante como o Sr. Eduardo ajuda pessoas sem fazer disso um espetáculo público, comentou Sandra, a estudante de veterinária, durante a festa. A maioria dos empresários ricos faz filantropia para aparecer na mídia. Ele genuinamente se importa com resultados. As palavras confirmaram algo que Letícia já sabia sobre Eduardo, mas ouvir a perspectiva de outra beneficiária validou seus sentimentos crescentes. Eduardo não estava ajudando-a por motivos questionáveis. Estava seguindo um padrão estabelecido de generosidade genuína que ela simplesmente não havia conhecido antes. Durante a festa, Eduardo observou Letícia interagir com as outras famílias e sentiu uma satisfação profunda vê-la relaxada e sorrindo sem reservas. Havia algo na maneira como ela se movia pela sala, garantindo que todos se sentissem incluídos e confortáveis, que despertou nele uma admiração que ia muito além do respeito por sua dedicação acadêmica ou materna. A noite culminou com Melissa e as outras crianças, apresentando um pequeno espetáculo improvisado de canções natalinas, com Eduardo ao piano, acompanhando as vozes infantis que encheram a mansão de uma alegria que ele havia esquecido que era possível. "Obrigada", disse Letícia para Eduardo quando os últimos convidados foram embora. E Melissa havia adormecido, exausta pela excitação do dia. Por quê? Por me lembrar de como é fazer parte de uma comunidade. Há muito tempo me sentia isolada, como se estivesse lutando sozinha contra o mundo. Eduardo a olhou na luz suave do lustre da sala de estar, notando como seus olhos brilhavam com emoção sincera. Por um momento, considerou dizer-lhe como seus sentimentos haviam evoluído. Além da simples benevolência, como ela e Melissa haviam se tornado fundamentais para sua felicidade. Em vez disso, limitou-se a responder: "Você nunca mais terá que lutar sozinha." Era uma promessa que carregava mais peso emocional do que qualquer contrato legal, e ambos compreenderam sua significância. O início de 2025 trouxe mudanças dramáticas que ameaçaram destruir a paz frágil que haviam construído. Letícia estava em seu último semestre antes de se formar. Suas notas continuavam excepcionais, e sua confiança como futura enfermeira havia se solidificado através dos estágios práticos e sua relação contínua com Sebastião, que havia se tornado uma fonte constante de sabedoria e apoio emocional. Foi durante uma manhã aparentemente normal de fevereiro que Ricardo Sampaio finalmente executou seu plano. Eduardo recebeu uma intimação judicial em seu escritório na farmacêutica, entregue por um oficial que interrompeu uma reunião de diretoria importante. O documento, elaborado por um escritório de advocacia
conhecido por seus métodos agressivos, questionava formalmente a capacidade mental de Eduardo para tomar decisões financeiras, citando gastos irresponsáveis e impulsivos e possível influência indevida de terceiros interessados. A linguagem jurídica era técnica, mas a intenção era clara. Ricardo estava alegando que Eduardo havia sido manipulado por Letícia e estava gastando a fortuna familiar de forma irracional, comprometendo assim sua capacidade de administrar os bens herdados. Maldito seja, murmurou Eduardo, lendo as páginas que detalhavam cada centavo gasto com a educação de Letícia e a manutenção de sua família. Os advogados de Ricardo haviam feito seu trabalho minuciosamente, transformando atos de generosidade em evidências de instabilidade mental. Eduardo convocou uma reunião urgente com seus próprios advogados, que confirmaram suas piores suspeitas. Embora o caso de Ricardo fosse moralmente questionável, tinha mérito legal suficiente para causar complicações sérias. Ele está alegando que você foi coagido emocionalmente por uma mulher em situação desesperadora, explicou o doutor Augusto Reis, o advogado principal de Eduardo há 15 anos. Se conseguir provar que suas decisões foram motivadas por manipulação em vez de julgamento racional, pode questionar sua capacidade legal. E o que isso significaria? No pior cenário, um tutor legal poderia ser nomeado para supervisionar suas decisões financeiras significativas. Isso incluiria a distribuição de heranças e, potencialmente, reverteria as mudanças no testamento que excluíram Ricardo. Eduardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Não apenas sua fortuna estava em risco, mas a ação legal transformaria Letícia em uma figura pública controversa, destruindo sua reputação e potencialmente impossibilitando sua carreira em enfermagem antes mesmo de começar. Quanto tempo temos? Eles estão pedindo uma audiência preliminar em 6 semanas. Precisaremos preparar uma defesa sólida, incluindo evidências de sua estabilidade mental e motivações racionais para suas decisões filantrópicas. Eduardo voltou para casa naquela noite carregando um peso que não sentia há anos. Encontrou Letícia na cozinha, preparando o jantar enquanto Melissa fazia lição de casa na mesa da cozinha. Uma cena de domesticidade que normalmente o encheria de contentamento, mas que agora parecia frágil demais para existir. Como foi seu dia? Perguntou Letícia, notando imediatamente a tensão em sua postura. Complicado, respondeu ele, não querendo alarmar Melissa com detalhes do ataque legal. Questões familiares. Letícia captou a gravidade em sua voz e decidiu não pressionar por detalhes na presença da filha. Mais tarde, depois que Melissa foi dormir, encontrou Eduardo em seu escritório, staring at documents spread across his desk. Eduardo, o que está acontecendo realmente? Ele hesitou, depois decidiu que ela merecia saber a verdade. Explicou sobre a ação legal de Ricardo, sobre as alegações de manipulação e instabilidade mental, e sobre as possíveis consequências para todos eles. Letícia ouviu em silêncio, seu rosto empalidecendo, conforme compreendia as implicações. Quando Eduardo terminou de falar, ela ficou quieta por um longo momento. É por minha causa, disse ela finalmente. Tudo isso está acontecendo por minha causa. Não, Letícia, está acontecendo por causa da ganância e ressentimento de Ricardo. Você não fez nada errado. Mas se eu não estivesse aqui, se não tivesse aceitado sua ajuda, então minha vida ainda seria vazia e sem propósito. Não se culpe pelas ações de outras pessoas. Letícia se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Talvez seja melhor Melissa e eu sairmos. Isso resolveria o problema. Não resolveria coisa alguma e destruiria tudo que construímos. E o que construímos exatamente? A pergunta carregava uma vulnerabilidade que forçou Eduardo a confrontar sentimentos que vinha evitando nomear. Uma família, disse ele finalmente. Construímos uma família. Letícia se virou para olhá-lo, lágrimas brilhando em seus olhos. Eduardo! Antes que pudessem explorar as implicações daquele momento, foram interrompidos pelo toque urgente do telefone. Era a escola de Melissa. Senhor Eduardo, sou a diretora da escola de Melissa. Houve um acidente. O mundo de ambos parou.
Melissa havia caído do brinquedo no playground durante o recreio e batido a cabeça com força considerável. Estava consciente, mas com sintomas que sugeriam traumatismo craniano, e a ambulância já estava a caminho do Hospital das Clínicas. Eduardo e Letícia correram para o hospital, ambos aterrorizados pela possibilidade de perder a menina que havia se tornado o centro emocional de suas vidas. No hospital, encontraram Melissa consciente, mas pálida, com uma bandagem na cabeça e olhos confusos que não conseguiam focalizar completamente. "Mamãe", murmurou ela quando Letícia se aproximou de sua maca na emergência. "Minha cabeça dói muito." O diagnóstico médico revelou uma concussão moderada que requeria cirurgia para aliviar o inchaço cerebral. Era um procedimento delicado, especialmente em uma criança, e o neurocirurgião recomendado tinha uma lista de espera de várias semanas. Eduardo não hesitou nem por um segundo. Usou toda a sua influência, ativou todos os seus contatos médicos e conseguiu garantir que o melhor neurocirurgião pediátrico do sul do Brasil operasse Melissa naquela mesma noite. Enquanto esperavam durante as 3 horas de cirurgia, Letícia e Eduardo se sentaram lado a lado na sala de espera, unidos pela preocupação mútua por uma criança que ambos amavam mais que suas próprias vidas. "Se algo acontecer com ela", começou Letícia, incapaz de terminar a frase. "Não vai acontecer nada", disse Eduardo firmemente, segurando sua mão. "Ela é forte como a mãe." Quando o cirurgião finalmente emergiu da sala de operação para informar que a cirurgia havia sido um sucesso completo, ambos desabaram em lágrimas de alívio. Eduardo percebeu naquele momento que sua decisão já estava tomada. Independente das consequências legais ou financeiras, lutaria até o fim para proteger essa família que havia se tornado mais importante que qualquer herança ou fortuna. A batalha com Ricardo poderia custar-lhe bilhões, mas a possibilidade de perder Letícia e Melissa custaria-lhe tudo o que realmente importava. A escolha entre dinheiro e amor nunca havia sido tão clara ou tão fácil de fazer. Março de 2025 trouxe uma primavera esperançosa para Curitiba e mudanças definitivas na vida da família improvisada que se formara na mansão do Batel. Melissa havia se recuperado completamente da cirurgia, mais esperta e vivaz que nunca, mas o incidente deixara marcas profundas em todos os envolvidos. Eduardo havia passado noites inteiras no hospital durante sua recuperação, recusando-se a deixar o lado da menina, mesmo quando os médicos asseguravam que o pior já havia passado. Letícia observava sua dedicação com uma mistura de gratidão e reconhecimento de que Eduardo amava Melissa como se fosse sua própria filha. "Tio Ed", disse Melissa numa manhã 3 semanas após a cirurgia, enquanto ele a ajudava com um quebra-cabeças especialmente desafiador que os médicos haviam recomendado para estimular sua recuperação cognitiva. "Você vai embora quando eu ficar boa completamente?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. "Por que pergunta isso, querida?" "Porque todo mundo sempre vai embora quando não preciso mais deles. Papai foi embora quando cresci um pouco. Pensei que talvez você fosse embora também." Eduardo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. A sabedoria triste de uma criança de 8 anos que já havia experimentado abandono o devastou completamente. "Melissa", disse ele, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para ficar na altura dos olhos dela. "Eu nunca vou embora, nunca. Você e sua mamãe são minha família agora, e famílias não abandonam umas às outras." "Promete?" "Prometo. Na verdade, quero conversar com você sobre algo muito importante. Mas primeiro preciso falar com sua mamãe." Naquela noite, após Melissa dormir, Eduardo encontrou Letícia na varanda dos fundos, observando as estrelas como havia se tornado seu hábito quando precisava pensar em decisões difíceis. "Letícia, preciso dizer algo que deveria ter dito há muito tempo." Ela se virou para encará-lo, seu coração acelerando com a intensidade em sua voz. "Estou apaixonado por você", disse ele diretamente, sem preâmbulos ou hesitações. "Sei que isso complica tudo. Sei que pode questionar as motivações de tudo o que fiz por vocês, mas não posso continuar fingindo que é apenas generosidade." Letícia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. "Eduardo, deixe-me terminar",
continuou ele. Sei que você pode questionar a sinceridade dos meus sentimentos, dado as circunstâncias de como nos conhecemos. Sei que a diferença financeira entre nós cria complicações, e sei que Ricardo está usando nosso relacionamento como munição contra mim. Mas nada disso importa. Por que não importa? Porque quase perdi Melissa, e isso me fez perceber que já havia perdido anos demais da minha vida com medo de sentir novamente. Porque você e Melissa me devolveram a capacidade de ser feliz, algo que achei que havia perdido para sempre. E porque uma vida sem vocês não vale a pena ser preservada, não importa quantos bilhões Ricardo possa tentar me tirar. Letícia caminhou até ele, estudando seu rosto na luz suave da lua. Você quer saber a verdade? Sempre. Também estou apaixonada por você. Há meses. E isso me aterroriza porque não quero que nunca pense que me aproveitei de sua bondade. Eduardo pegou suas mãos, entrelaçando os dedos deles. E eu não quero que nunca pense que minha ajuda teve condições ocultas. Podemos começar do zero? Esquecer como nos conhecemos e construir algo novo baseado no que sabemos sobre quem realmente somos? É possível fazer isso? Não sei, mas quero tentar. Quero que case comigo, Letícia. Quero adotar Melissa legalmente. Quero que sejamos uma família de verdade, não apenas de circunstância. Antes que Letícia pudesse responder, foram interrompidos por uma voz familiar vinda da porta da sala. Senhor Eduardo, peço perdão por interromper, mas há algo que preciso confessar. Era Conceição, claramente angustiada e carregando uma caixa pequena. Letícia e Eduardo se separaram, ambos surpresos pela interrupção inesperada. Conceição, o que aconteceu? Senhor Eduardo, durante meses tenho tentado protegê-lo do que acreditava serem as intenções questionáveis da Letícia, e no processo fiz coisas das quais me envergonho profundamente. Eduardo e Letícia trocaram olhares confusos. Conceição respirou fundo e começou sua confissão. Movi objetos de valor pela casa para fazer parecer que eram manuseados impropriamente. Deixei documentos confidenciais em locais onde Letícia poderia vê-los. Depois expressei preocupação sobre segurança. Contratei um investigador particular para examinar o passado dela. E, pior de tudo, forneci informações para os investigadores de Ricardo sobre o relacionamento de vocês. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de choque. Letícia sentiu como se tivesse levado um tapa, compreendendo finalmente por que tantas coisas pequenas haviam parecido estranhas nos últimos meses. Conceição, disse Eduardo lentamente. Por que está me contando isso agora? Porque passei as últimas 3 semanas observando o senhor no hospital, vendo como cuidou de Melissa como se fosse sua própria filha. Vi o amor genuíno entre vocês 3 e percebi que tenho sido eu a pessoa tóxica nesta casa, não Letícia. Conceição colocou a caixa sobre a mesa da varanda. Estas são cópias de todas as informações que passei para Ricardo, junto com evidências das minhas manipulações. Quero que tenham tudo para se defenderem no tribunal. Conceição, disse Letícia suavemente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. Entendo por que agiu assim. Eduardo teve sorte de ter alguém que se preocupasse tanto em protegê-lo. Suas intenções eram boas, mesmo que os métodos tenham sido questionáveis. A generosidade de Letícia diante da traição deixou Eduardo ainda mais certo de que havia encontrado a pessoa certa para amar. O que planeja fazer agora? Perguntou Eduardo para Conceição. Se me permitir, quero ajudá-los a lutar contra Ricardo. Sei que posso depor sobre suas investigações e sobre a pressão que exerceu sobre terceiros para encontrar evidências contra o senhor. E posso testemunhar sobre a estabilidade mental e emocional que observei no senhor durante o último ano. A confissão de Conceição mudou dramaticamente a dinâmica da batalha legal que se aproximava. Com suas revelações, o caso de Ricardo começou a desmoronar antes mesmo de chegar ao tribunal. Doutor, Augusto Reis convocou uma reunião urgente 2 dias depois. As informações que Conceição forneceu são devastadoras para o caso de Ricardo. Podemos provar que ele obteve informações através de coerção e manipulação de funcionários. Mais importante, podemos demonstrar um padrão de comportamento obsessivo e vingativo que questiona suas próprias motivações.
Isso é suficiente para encerrar o caso? Melhor que isso, podemos contra-atacar com uma ação por assédio judicial e difamação. Ricardo pode acabar perdendo ainda mais direitos à herança familiar do que já havia perdido. Eduardo considerou a opção por um momento, depois balançou a cabeça. Não quero destruir meu irmão. Só quero que nos deixe em paz. Eduardo, disse Letícia, ele tentou destruir nossa família. Tem certeza de que não quer se defender completamente? Tenho certeza. A vingança não traz felicidade. Se conseguirmos que ele desista da ação atual, será suficiente. A estratégia legal mudou para a negociação. Com as evidências devastadoras contra Ricardo, seus advogados rapidamente perceberam que tinham mais a perder do que a ganhar continuando o processo. Uma semana antes da audiência preliminar marcada, chegaram à mesa de negociação. Meu cliente está disposto a retirar todas as acusações, informou o advogado de Ricardo durante uma reunião tensa no escritório de Dr. Augusto Reis. Em troca, pedimos um acordo de confidencialidade sobre os métodos de investigação utilizados e renúncia definitiva a qualquer tentativa futura de questionar as decisões financeiras ou testamentárias de Eduardo, adicionou o Dr. Augusto Reis. Aceito, disse Ricardo finalmente falando pela primeira vez durante a reunião. Ele olhou diretamente para Eduardo. Sempre pensei que você havia tido tudo de mão beijada. Sucesso, família, amor. Quando perdeu Carolina e Isabela, parte de mim sentiu uma satisfação doentia, porque finalmente você experimentava perda real. Mas vendo você encontrar felicidade novamente, percebo que o problema sempre foi minha amargura, não sua sorte. Eduardo estudou o irmão gêmeo que havia se tornado um estranho. Ricardo, ainda há tempo para construirmos uma relação diferente. Talvez. Mas por agora, prometo apenas deixá-los em paz. O acordo foi assinado naquela tarde, encerrando meses de tensão e incerteza. Eduardo voltou para casa liberto não apenas das ameaças legais, mas também de sombras do passado que havia carregado por muito tempo. Encontrou Letícia e Melissa no jardim, plantando flores de primavera numa área que Conceição havia preparado como parte de seus esforços para reparar os danos causados por suas ações. Como foi? Perguntou Letícia, notando imediatamente o alívio em sua postura. Acabou. Ricardo desistiu de tudo. Melissa largou a pá de jardinagem e correu para abraçá-lo. Isso significa que podemos ficar para sempre? Se sua mãe aceitar meu pedido de casamento, sim. Melissa olhou para Letícia com olhos esperançosos. Mamãe, por favor, diz que sim. Letícia riu através das lágrimas que havia estado segurando desde a noite anterior. Sim, Eduardo. Sim para tudo. O casamento foi celebrado 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão que havia se tornado verdadeiramente um lar. Sebastião, que havia se tornado como um avô para Melissa e uma fonte constante de sabedoria para Letícia, foi convidado especial e discursou sobre segundas chances e a capacidade humana de criar família além dos laços de sangue. Vocês me ensinaram, disse Sebastião durante seu breve discurso, que amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre escolher ser a pessoa certa para alguém especial. Conceição, que havia se tornado uma aliada ferrenha após sua confissão, organizou cada detalhe da cerimônia, com a dedicação meticulosa que caracterizava todo o seu trabalho. Sua transformação de antagonista em protetora da nova família havia sido completa e genuína. Quando o juiz perguntou se ela entendia o que a adoção significava, Melissa respondeu com sabedoria de criança. Significa que agora tenho um papai que escolheu me amar, não apenas um que tinha que me amar. A formatura de Letícia em enfermagem aconteceu 2 meses após o casamento, com Eduardo e Melissa na primeira fila, aplaudindo com orgulho quando ela recebeu não apenas o diploma, mas também uma distinção especial por excelência acadêmica e dedicação exemplar durante estágios clínicos. A adoção legal de Melissa foi finalizada 1 semana antes do casamento, numa audiência emocional onde a menina escolheu legalmente Eduardo como seu pai. Senhora Sampaio, disse o diretor da faculdade durante a entrega de diplomas, sua jornada representa tudo o que nossa profissão valoriza:
dedicação, compaixão e a determinação de superar obstáculos para servir aos outros. O primeiro emprego de Letícia como enfermeira registrada foi na mesma ala geriátrica onde havia conhecido Sebastião. Seu primeiro dia de trabalho oficial foi marcado por uma surpresa especial. Sebastião havia voluntariamente se internado para um check-up de rotina, mas principalmente para estar presente no momento importante de sua filha adotiva profissional. "Estou orgulhoso da mulher que se tornou", disse ele, segurando as mãos dela durante a visita de rotina que marcou oficialmente o início de sua carreira. "Você encontrou sua vocação verdadeira." "Aprendi com o melhor professor", respondeu Letícia, referindo-se não apenas aos professores da faculdade, mas também à sabedoria de vida que Sebastião havia compartilhado durante seus meses de amizade. O primeiro Natal da família Sampaio oficialmente constituída foi uma celebração que superou todos os sonhos que qualquer um deles havia tido. A árvore de Natal escolhida e decorada pelos três juntos dominava o hall principal com luzes calorosas e ornamentos que contavam a história de sua família. Uma pequena enfermeira em miniatura representando a carreira de Letícia, um cavalete minúsculo simbolizando as sessões de arte de Melissa com Eduardo, e no topo, no lugar tradicional da estrela, um anjo dourado que Eduardo havia guardado desde o primeiro Natal com Carolina e Isabela, não mais um símbolo de perda, mas de continuidade do amor através das gerações. A mansão foi novamente decorada, mas desta vez com a participação ativa de Melissa, que havia desenvolvido um talento artístico sob a tutela de Eduardo e agora criava decorações originais que adornavam cada cômodo. "Posso fazer uma confissão?", disse Eduardo durante a ceia de Natal, enquanto observava Letícia e Melissa rirem sobre uma história que Melissa estava contando sobre seus novos amigos na escola. "Claro", respondeu Letícia. "Parte de mim sempre se sentiu culpado por ser feliz novamente, como se fosse traição à memória de Carolina e Isabela. E agora? Agora acredito que elas ficariam felizes sabendo que encontrei amor novamente. O amor não é um recurso limitado. Ter mais não significa ter menos do que havia antes." Melissa, que havia parado de falar para escutar a conversa séria dos adultos, adicionou sua própria sabedoria infantil. "Tio Ed, quero dizer, papai, mamãe sempre me disse que pessoas que amamos e que não estão mais aqui continuam amando a gente. Então elas provavelmente estão felizes que você não está triste anymore." A simplicidade profunda da observação de Melissa trouxe lágrimas aos olhos de Eduardo. Aos 9 anos, ela havia articulado uma verdade sobre luto e renovação que ele havia levado anos para compreender. "Você está certa, minha filha", disse ele, usando oficialmente pela primeira vez o termo que havia evitado por medo de sobrepor-se às memórias de Isabela. "Elas estão felizes que encontramos uns aos outros." Conceição, que havia sido convidada para se juntar à família para a ceia, depois de décadas passando as festividades sozinha, observava a interação com satisfação profunda. Sua tentativa, misguided, de proteger Eduardo, havia quase destruído exatamente aquilo que ele mais precisava, mas sua confissão e mudança de coração haviam permitido que o verdadeiro amor florescesse. "Senhor Eduardo", disse ela durante uma pausa na conversa, "posso dizer que em 15 anos cuidando desta casa, nunca a vi tão viva quanto agora. Conceição, você é parte desta família também. Sem sua proteção durante os anos difíceis, eu não teria sobrevivido para encontrar Letícia e Melissa." A noite terminou com a tradição que Eduardo havia estabelecido no ano anterior. Cada membro da família escreveu uma nota de gratidão pelo ano que se encerrava e um desejo para o próximo. As notas foram colocadas em uma caixa especial, que seria aberta apenas no próximo Natal. "O que escreveu?", perguntou Letícia para Eduardo, enquanto colocavam Melissa na cama. "Que sou grato por ter aprendido que segundas chances na vida são possíveis, e que meu desejo é que nossa família continue crescendo em amor e compreensão. E você? Que sou grata por ter encontrado um lugar onde Melissa e eu somos amadas pelo que somos, não pelo que podemos oferecer. E que meu desejo é poder retribuir essa generosidade cuidando de pacientes que precisam de esperança." Enquanto observavam Melissa adormecer pacificamente em sua cama,
rodeada por desenhos que havia criado ao longo do ano, Eduardo e Letícia refletiram sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Você acha que ainda estaria naquele restaurante se não tivesse chovido naquela noite? Perguntou Letícia. Talvez, mas acredito que nos encontraríamos de alguma forma. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar, mesmo com todas as diferenças entre nós, especialmente por causa das diferenças. Você me ensinou que verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E eu espero ter te ensinado que merecer amor não tem nada a ver com circunstâncias. 2 anos depois daquela tempestade fatídica que havia mudado suas vidas para sempre, a família Sampaio havia se tornado um exemplo na comunidade de Curitiba de como segundas chances e generosidade genuína podiam criar milagres reais. Letícia havia sido promovida a supervisora de enfermagem em sua ala e estava considerando uma especialização em cuidados paliativos, inspirada por sua experiência com Sebastião e outros pacientes idosos. Eduardo havia expandido significativamente os programas sociais da Sampaio Farmacêutica, criando oportunidades para dezenas de outras famílias em situações similares à que Letícia havia enfrentado. Melissa, agora com 9 anos, florescia em uma escola privada, onde suas habilidades artísticas eram valorizadas e desenvolvidas. Mais importante ainda, crescia rodeada de amor incondicional e com a confiança de que pertencia a uma família que a havia escolhido e que nunca a abandonaria. A transformação da mansão no batel de uma prisão dourada em um lar vibrante havia sido completa. Corredores que uma vez ecoavam apenas passos solitários, agora ressoavam com risos, conversas e música. Salas que haviam servido apenas como museus de memórias tristes, agora abrigavam vida nova, esperança renovada e amor que crescia a cada dia. Durante as noites frias de inverno curitibano, quando a família se reunia na sala de estar ao redor da lareira, Eduardo às vezes pensava naquela tempestade de dezembro que havia começado tudo. Havia sido uma das piores tempestades da história da cidade, causando danos e interrupções por toda parte. Mas para ele, havia sido a tempestade mais abençoada que já havia experimentado, porque trouxera para sua vida as 2 pessoas que o haviam ensinado que o coração humano tem capacidade infinita para amar novamente. Letícia também refletia frequentemente sobre aquela noite, especialmente quando estava cansada demais para estudar, mas forçava-se a continuar por gratidão a todas as oportunidades que havia recebido. Às vezes ainda não conseguia acreditar completamente em sua vida atual. Uma carreira gratificante, um casamento baseado em amor genuíno, uma filha que crescia segura e amada, e um lar que representava tudo o que havia sonhado, mas nunca acreditado ser possível. O que havia começado como uma busca desesperada por abrigo durante uma tempestade, havia se transformado na descoberta de que família verdadeira é criada não por sangue ou circunstância, mas pela escolha diária de amar, apoiar e proteger uns aos outros, independente das dificuldades que a vida apresente. Na véspera do 2º aniversário de seu primeiro encontro, enquanto observavam a previsão meteorológica anunciar outra tempestade aproximando-se de Curitiba, Eduardo, Letícia e Melissa se entreolharam e sorriram. Desta vez, não havia medo ou incerteza, apenas gratidão por uma tempestade anterior, que havia mudado suas vidas para melhor e transformado 3 corações solitários em uma família unida pelo amor escolhido e pela fé em segundas chances. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Letícia e Melissa tenha tocado seus corações como tocou os nossos ao contá-la. Esta jornada de tempestades que se transformam em bênçãos nos lembra que, às vezes, os momentos mais difíceis da vida podem levar aos mais belos. Se esta história ressoou com vocês, convidamos para se inscreverem em nosso canal, onde todas as semanas compartilhamos narrativas que celebram a capacidade humana de encontrar esperança, amor e família onde menos esperamos. Deixem um like se acreditam no poder das segundas chances e compartilhem nos comentários suas próprias histórias de momentos que mudaram suas vidas. Juntos, continuamos explorando as infinitas possibilidades de transformação que existem quando abrimos nossos corações
para o inesperado.